e a gente faturou cerca de R$ 60.000 com 7 mil em tráfego. E agora a gente não esperava faturar isso e a gente ia lançar outra vez esse ano, né? Porque precisa de caixa. Mas agora a gente decidiu lançar só em janeiro e tentar fazer o 6 em um, porque a gente faz o desconto, né? E eu gostaria de saber no que você acha que a gente deve focar mais. Bem-vindo ao 747, um projeto onde eu respondo as perguntas da minha audiência, 7h47 da manhã. Eu trabalho com apostas esportivas, certo? Há mais de 2 anos que eu vivo disso, literalmente. E, Aham. e o meu lançamento vai ser nessa área, né, de apostas esportivas. Então, a minha pergunta é muito baseada no quê? Até então, eu produzia renda única e exclusivamente para mim, certo? Certo, E não gero conteúdo referente a isso ainda. certo. E aí, então, o que acontece? Tem muitos players no mercado que já produzem conteúdo há muito tempo e, Aham. e eu trabalho ali numa área específica que é do FIFA e esses players já têm um público muito grande. E aí a minha dúvida é com relação à questão da Roma em si. Por quê? Porque hoje nós temos dois tipos de apostadores no mercado, que são os apostadores iniciantes e são apostadores que já fazem apostas, mas não são lucrativos, certo? Deixa eu te interromper um pouquinho, posso? Sim, sim, sim. É assim, a gente sempre divide o bolo para conquistar, come uma Certo. fatia de cada vez. E parece que você me falou, quero trabalhar com apostas esportivas, mas nunca fiz conteúdo, só gerava renda para mim. Até aí eu acertei? Sim, sim. Tá, beleza. E aí você falou, mas tem muitos players grandes no mercado que já geram conteúdo, Isso. tá? Acertei até aí também. Acertou até aí também. Legal, vou por partes, né? E aí, velho, você tava na BR 101 e foi pra BR, você tava em Fortaleza e se teletransportou para São Paulo. Porque você muda o ritmo da sua pergunta inteiro para Roma, que não tem nada a ver com muito player fazendo conteúdo. Ou tem? Certo. É, e se tem, eu não entendi. Então, assim, vamos tentar conectar essas duas coisas. Até a parte que eu tava com uma expectativa de uma pergunta, que você falou, sério, que agora? Tem muita gente, eles já fazem conteúdo, eles já têm tanta autoridade, como eu faço? Mas aí você dá uma guinada, assim, para Roma, assim, eu falei, uau, como é que... O que será? Então, assim, o fato de ter muito player e ter muito conteúdo, você acha que influencia a sua Roma, é isso? Na verdade, assim, porque a minha Roma hoje, a minha dúvida com relação à Roma é o quê? Se eu direciono ela para apostadores iniciantes ou se eu direciono ela para apostadores que já estão no mercado e querem se tornar apostadores mais lucrativos, entendeu? Entendi. Já, quantos apostadores já tem no mercado? Quantidade, Acho quantidade que eu não sei te dizer, mas são bastantes. Tem muito apostador no segura, mercado. segura um pouquinho, tá? Tá bom. Eu tô só. Ah, e o que você acha que é a sua resposta? Porque assim, a mão vem com dois lados. Uhum. Se você, vamos, dois lados. Não dá para pegar só uma das faces da mão, né? Sim, Dá para você escolher só a face da mão. Você tem que escolher os dois lados, né? E você legal. sabe qual que é o lado específico. Me fala os dois lados da mão de uma opção e me fala os dois lados da mão da outra opção, só para ter uma noção que você tá ligado. Desculpa, não entendi a Então, pergunta. tá bom, sem problema. Eu fui não claro. Então, a mão tem dois lados, não tem? Mostra a sua. Tem duas faces, né? Sim, Dá uma olhada nas faces, elas são diferentes, não são? sim, E não dá pra gente ter a mão só com uma face, né? exato. Isso é uma metáfora. Que tudo tem ônus e bônus. Então tem um lado bom e o lado ruim da sua escolha. Então você tem
você tem duas escolhas. Começo para iniciante ou começo para avançado. E lá na quinta série, você perguntava pro professor, ele te dava a resposta, né? Você pergunta, ele te dá a resposta, não dá? Só que aqui não é quinta série, né? Nem a sétima. Aqui a gente ensina a pensar. Sim. E não quer dizer que se você der a resposta errada, eu vou deixar você ir com a resposta errada, não. Mas eu vou deixar você devagar e pensar comigo. Não só para receber as respostas, né? Mas para pensar, até porque essa live vai acabar e eu não vou estar aqui para sempre, né? Então tá bom. Então coloca uma linha no seu caderno e me fala os prós e contras de cada uma das opções. Só para eu saber se a gente está na mesma linha de prós e contras, tá bom? Eu não sei se esse é o jeito mais ideal, mas assim, eu gosto de instigar esse raciocínio, entendeu? Em vez de simplesmente dar a resposta certa igual na quinta série. Faz sentido? Sim, fez sentido. Então vamos lá. Prós e contras de cada uma. Dá para saber, a gente alinha até isso, alinha até o que você sabe que não. Dessa situação, né? Prós e contras. Foi. Vamos lá. Se você quiser fazendo ao vivo, ia ser bom. Pronto, Qual opção vamos você lá. quer começar? Com Iniciantes os ou avançados? apostadores, os iniciantes, no caso. Tá. Os iniciantes, os prós que eu encontro são o seguinte: eles são apostadores novos, ou seja, eu acho que é mais fácil de conseguir passar ali meu conteúdo para eles, porque como eu não tenho tanta autoridade no mercado como produtor de conteúdo, eu consigo passar de uma forma, acredito que com mais autoridade para eles, certo? Os Posso te contras, interromper de sim, um pouquinho? Quando eu ver uma sim, sim. situação de interromper, a autoridade não vê. A autoridade vem dos seus resultados. Uhum, Então você fala assim, eu não tenho autoridade como postador de conteúdo. Pareceu uma coisa que me incomodou. sim. Você tem resultado? Eu tenho resultado, já produzi no último ano, mais de 100 mil reais em resultados. Tá, tá. Isso. Isso é o suficiente. Eu sei que no começo a gente acha que é um. E com o seu resultado, você vai começar a produzir conteúdo e vai ficar mais conhecido pelos seus... Conteúdos. Não. Pelos meus resultados. Desculpa. É o que você... Pensa no Érico. O que difere o Érico de qualquer outro que posta conteúdo? Nada de errado com qualquer outro, tá? Não quero desmerecer. Mas o que difere? Os Não resultados sei do se... Érico. É difícil de achar alguém com os meus resultados. Porque eles são meus. Sim. Não tô falando que eu sou melhor ou pior, não, tá bom? Eu falei, é difícil de achar alguém com os meus resultados. Porque eles são Os seus meu. resultados. Então eu sou conhecido pelos meus resultados. Eu sei que tem outras pessoas que têm outros resultados, tá tudo bem. Então isso é o suficiente. E aí o conteúdo te torna conhecido pelos seus Resultados. E eu sei que você não fica simplesmente postando conteúdo falando seus resultados, falando seus resultados. Você ensina, porque ensinar atrai a atenção. Uhum. Mas eventualmente ela vai te conhecer pelos seus Resultados. e até legal isso na prática, eu vou te falar. Eu tô aqui numa pousada, tá? Uhum. No meio do pré-ar. E às vezes a pessoa me reconhece, só que ela não sabe quem eu sou. Não é, sabe? Você é o... Você é o... E ela fica esperando eu completar a frase. Eu nunca completo. É uma Uhum. brincadeira pessoal que eu tenho, uma piada prática. E eu nunca Sim. completo porque eu queria saber o que vai sair da boca dela. O que ela lembra de mim? Isso é interessante, é didático, é demais. E 80, 90% das vezes ela não lembra o meu nome, porque Érico não é um nome tão comum assim. E ela fala, Uhum. você é o cara do 6 em 7? Sim. Aí eu falo assim, ó, é mais uma pista, um fato que traz a conclusão que eu sou conhecido pelos meus resultados.
Não quer dizer que eu não tenha didática, não tenha isso e aquilo, mas é o que é mais bate. Ninguém fala, você não foi aquele cara da aula de gatilho mental de escassez. Uhum. Eu nunca fiz isso. Você não foi aquela da aula do cara de... Não. Eu sou mais conhecido pelos meus resultados. Você vai ser assim, começando assim, tá bom? Continua com outro pró. Outro pró dos iniciantes, certo? Aham. Outro pró dos iniciantes é que eu acho que eles estão mais abertos à questão do aprendizado, porque como eles ainda não têm muito contato com o mercado, eles acabam ficando mais abertos à questão do aprendizado que eu vou estar passando para eles. Muito bom. É verdade. Você tem razão. O que mais? Certo? Um contra, por exemplo, do iniciante, eu acho que é a questão da confiabilidade ali no mercado, porque como a gente sabe, o mercado de apostas esportivas é um mercado que ainda fica muito ali marginal no ramo de investimentos, né? Ainda tem um mercado que ainda está se consolidando no mercado, apesar de já ter uma grande representatividade em questão de movimentação, mas ainda é um mercado que pouca gente conhece e é mais direcionado para quem já está ali no meio, certo? E é muito mal visto também pela questão de ter alguns escândalos envolvendo esse mercado, mas falando por mim mesmo, eu sei que é um mercado que pode ser lucrativo e que pode trazer renda para muitas pessoas, né? Então, o apostador iniciante, ele acaba sendo inexperiente, né? Então, ele não conhece o mercado e chega com esses estereótipos que travam um pouco ali a questão do aprendizado, talvez. Show de bola. Quer ir pro outro lado agora? Vamos lá. Para os apostadores que já Ah, estão no mercado, né? tem uma posso colocar uma Pode? vantagem nos iniciantes que não foi Sim, mencionado? sim, sim. Tem. O mercado é muito maior. Exatamente. É o triângulozinho que você fala, dos que precisam, dos que procrastinam e dos que precisam, mas não sabem que precisam. Tu É esse fez a mercado que master, eu acho. tu fez a masterclass mesmo. Fiz Então toda, ele é toda. maior. É maior, né? Naquele exemplo eu te dei um caso de um leilão de imóveis naquela aula, né? E é um pouco como o seu, também tinha preconceitos do mercado, tinha tudo isso que você falou. Tudo isso, igualzinho que nem. Uhum. Agora vai pro expert. Para a pessoa que já está no mercado. Os prós é que a gente, para entrar no mercado de apostas esportivas, a gente tem que fazer um investimento inicial para colocar na sua banca para você trabalhar, certo? E aonde onde eu vou ensinar como ele trabalhar com aquele valor que ele colocou na banca. Então, o pró dessa pessoa que já está no mercado é que ele já tem uma renda, certo? Para trabalhar ali no mercado. Ele já tem certa experiência, porque ele já vem com alguma bagagem, certo? E a questão dos contras dessa pessoa que já está no mercado de apostas esportivas é que ele já vem meio que com manias pré-estabelecidas ali do tempo que ele já estava no mercado, certo? E ele muitas vezes acha que já sabe mais do que ele realmente sabe. Então ele vem um pouco meio que travado para a questão do conhecimento que eu vou estar passando para ele. Certo? O que mais? Outro pró, outro contra do apostador que já está no mercado também, eu acredito que seja a questão como é que eu posso dizer, do leque de oportunidades que ele tem de compra de cursos, certo? Que a gente no mercado tem muitos players, como eu falei, muitos caras bem maiores, grandes, que já produzem conteúdo há mais tempo, e ele pode ser um concorrente maior para mim do que eu teria com o iniciante, por exemplo. Mais Verdade. concorrência. Mais É, concorrência. com certeza. Se ele já está no mercado, ele já conhece seus concorrentes. Se ele não está no Exatamente. mercado, ainda não. Uhum. Né? Isso. O que mais? Que eu vejo de início é isso, assim, pensando Vou agora colocar, bem rápido. vou acrescentar alguns, tá? De Certo. experiência de mercado. Uhum. Ó, divisão de base é tudo. Então, vamos entrar nas apostas esportivas. Eu não sou muito, mas
Nunca postei esportivamente, mas já vi jogo de futebol, apesar de eu não ser fã de futebol. Assim, eu não assisto futebol só na Copa, que é massa na Copa. Inclusive vai ter Copa esse ano. Sim. Inclusive no dia no FL ao vivo, presencial de Brasil, de São Paulo, que vai ser no final do ano, vai ter potencialmente umas quartas de final do Brasil. Já pensou assistir com 10 mil pessoas no mesmo lugar? Todo mundo fazendo 6 em 7. Não, todo mundo não vai fazer 6 em 7, mas se a pessoa deve ser o caramba, né? É. Aí se o Brasil ganhar, eu tô feliz, porque todo mundo vai estar feliz. Se o Brasil perder, todo mundo vai entrar em depressão no meio do evento. Vai ser uma coisa de louco. Mas, ó, vou colocar um contra. Escreve aí no seu caderno, já que a gente se encontrou hoje. Pode falar. Divisão de base é tudo. Esquece, vou tirar. Divisão de base é o poder. No começo da minha carreira, o primeiro produto de alto ticket que eu vendi foi o Plat. Produto que hoje custa R$166 mil por ano. Verdade, tá? Certo. E na época não tinha que faturar mais de 10 milhões por ano, mas hoje tem. Plat 10 mais. Aí tem o Plat 2 para 10, custa R$150 mil. Para quem vem de fora, que não vem da divisão de base. E para quem vem da divisão de base, ele custa R$100 mil por ano. Então, assim, quem não vem da minha divisão de base, Insider é a minha divisão de base. E você vai entender que a fórmula é mais divisão de base. Mas, enfim. Quem vai do Insider para o Plat 2 para 10 paga 100 mil por ano. Quem não vem, paga 150. E tem gente que paga. Quem não vem do Insider para o Plat, paga 200 mil por ano. Quem vem do Insider ou do 2 para 10, paga 166. Não me pergunta por que eu tirei esse 166, porque não termina em 7. É o único preço que eu acho que não termina em 7, dá todo o meu portfólio. Aí depois eu te conto a história desse preço, um dia. Então tá bom. Eu passei até 2018 com entre 50 e 60 Plats. Mais ou menos. Em 2018 eu resolvi criar uma divisão de base. Nessa linha de alto ticket, tá? E depois a gente volta para a linha de baixo ticket. O meu problema é complexo mesmo. Em 2 anos, eu tripliquei o Plat. Por quê? Porque eu criei uma grande divisão de base. Então, pensa bem, os clubes lá fora, Barcelona, Paris Saint-Germain que está na alta agora, mas não precisa chegar tanto não. Eles têm uma divisão de base e tem uma hora ou outra que eles compram alguns jogadores. Compram, né? Não se compra. Contratam alguns jogadores, é a palavra certa, né? Mas contratar alguns jogadores já formados é complicado, é caro. E eu vou te falar, eles não vêm com a filosofia da divisão de base. Eles vêm com a filosofia deles. E eu não quero desmerecer isso. Porque se alguém fosse me contratar hoje, você acha que eu não ia vir com a minha bagagem? E eles vêm com uma filosofia deles. E são pessoas mais, eu não quero desmerecer, mais difíceis de manter no grupo. Mais difíceis de alinhar com o grupo. Por razões de natureza. E vamos tirar o Plat da jogada? Vamos, eu quero falar que isso é tudo na vida, porque divisão de base é o poder. Digita aí, divisão de base é o poder. Esse é o negócio. Porque, pensa numa empresa, o cara entrou como estagiário, seguiu a carreira. Ele já tem o jeitão do como é que a banda toca na empresa. Né? Porque ele foi criado, foi ensinado, foi treinado. Se ele não gostasse dos princípios, já tinha saído, né? Já tinha procurado outra banda para tocar. Então, é melhor você trazer uma pessoa da divisão de base para uma carreira executiva do que você contratar um executivo de fora. Por quê? Porque o executivo de fora tem um pró dele, que ele já vem com experiência, mas ele não necessariamente está alinhado com a minha visão, com o crescimento. Não necessariamente a gente tem um relacionamento de longo prazo. É muito profissional, muito comercial. Então, quando um cara entra fora, tanto na sua empresa, quanto nos seus grupos, quanto na sua educação,
de fora, ele vem com uma visão um pouco mais comercial. E não quero desmerecer isso, ele está completamente certo. Uhum. O cara da divisão de base, ele não vem só com a visão comercial, ele vem com a cultura. E ele vem com outros valores também do seu negócio. E se eu tivesse começado, eu falo que se eu tivesse começado na divisão de base e não tivesse lançado o Plat, tivesse lançado o Insider em 2013, que foi quando eu lancei o Plat, eu acho que o Plat já tinha 1.000 pessoas. De verdade. Então, estrategicamente, eu sou fã da divisão de base. Pega as pessoas do começo. Que nem eu tô te pegando agora. Você ainda não fez o 6 em 7. Isso é massa. Você vai estar mais alinhado como é que a banda tá. Você vai estar mais alinhado na técnica. Às vezes vem um cara lá da frente com uma técnica diferente. E isso não é errado, é bom também. Tem um bom disso. Mas, cara, se você fizer... Vem com um monte de vícios de linguagem. Eu chamo de sotaque. Ele já vem com sotaque. Pega uma criança para ensinar um idioma, ela vai vir sem sotaque. Pega um adulto, não perde o sotaque, né? Dependendo da idade. A não ser que tenha um... Então, divisão de base é a sua capacidade de gerar um mundo sem sotaque para aquilo que você acredita. Sem sotaque cultural. E a cultura é muito. A gente vê só na técnica, que é alguma coisa, mas a cultura é muito. Cultura, por exemplo, tem algumas coisas na minha cultura. Integridade, por exemplo. Tem a galera que vem com sotaque de integridade. Tem mais ou menos, entendeu? O jeitinho, fecha, mas não fecha, abre, mas não abre. Então essas coisas vão gerando tensão na cultura da organização da tribo. Seja sua tribo a sua empresa, seja sua tribo a sua família. Pensa numa família que pega um filho adotado, né? E deve ser isso tudo de bom. Mas a natureza é, quanto mais cedo você adota, mais ele vai pegar o jeitão da família. Se você adotar um garoto de 18 anos, é tudo de bom. Ou 18 anos precisa adotar, né? Vamos pensar um de 15 anos, tudo de bom, mas é uma coisa que você vai ter que lidar com a razão. Então, divisão de base é o poder. Eu falei isso falando assim, mas é o poder. Assim, eu falei isso, não tem como julgar. Então, eu sou fã da divisão de base. E se eu olhasse a gravação do que você falou, parece que você é também. Prefiro. Até com relação... Eu posso te falar a minha Roma? Pode. Agora tem um grande... Deixa eu te falar uma grande vantagem da outra, só pra gente não tentar. Uhum. É muito mais fácil vender para... Geralmente é mais fácil vender para expert. Entendi. Porque ele já tem dinheiro, já conhece o mercado, ele precisa de um hashtag, uma sacadinha para ganhar dinheiro. Entendi. O que eu penso com relação à questão do... Mas eu não sei se vende falar, mais desculpa. volume, tá? Entendi. Então escreve aí. É mais fácil vender. Mais fácil. Porque ele já está comprado. Um hashtagzinho. Eu sou um cara que cria divisão de base para os outros entender o canto da sereia. O canto da sereia é a palavra errada. Há estratégias diferentes, pontuais. Certo. E tá tudo bem. Eu continuo na divisão de base. Eu formo minha divisão de base. Fui lá em Fortaleza formar a divisão de base. Você entra lá, se você tava lá, você viu que tem gente... Lá era a divisão de base. Você viu? Eu fui lá desbravar com facão, assim. Não que Fortaleza é cheio de mato, nada de errado. Podia ter sido em São Paulo. Mas eu fui lá devagar. E, eventualmente, algumas pessoas lá estão na minha divisão de base. Eventualmente, eu vou trazer eles a faixa preta. E quando eu trouxer um faixa preta da divisão de base, ele é muito mais... Escreve aí. Grato. Eu não quero desmerecer quem não vem. Mas faz sentido? Ele é muito mais grato. Hoje eu vou entrevistar o Wilder, se tudo correr certo, tá? Divisão de base. Faixa branca, faixa preta. Literalmente. E o Wilder é muito grato. Eu sei disso. Por isso que ele faz essas entrevistas comigo. Então, a gratidão dos seus alunos ajuda você. Porque ninguém... Tudo que um professor não merece é aluno que não é grato, né? Verdade. Ou seja, eu acho que a gente deve ser grato e gratidão alimenta a alma. Não estou falando que alimenta a conta bancária, não necessariamente. Mas a alma alimenta. E se a sua alma está alimentada, você faz por mais tempo. Ó, hoje eu estou, em teoria, de férias, são 6h39, eu estou aqui com vocês. Estou na divisão de... Estou
estou lidando com a divisão de base. Eu falei, quero alunos da fórmula de lançamento. O que é a fórmula de lançamento? É a divisão da base. Tá bom? Sim. Ponto. Pode falar. Eu falei demais. Pronto. E aí, não, com relação a isso, ok, entendi que para mim é preferível a questão dos iniciantes, já está mais direcionado com relação a isso. E agora eu posso te falar minha Roma, né? Então, Pode. vamos lá. Minha Roma é o seguinte: ajudo apostadores iniciantes a se tornarem apostadores lucrativos. Aí, você não está pegando a divisão de base. Você está pegando uma versão mais alinhada do que a divisão de base. Eu vou Certo. tentar te mostrar isso com a minha Roma, tá bom? Uhum. E aí você vai ver. Eu vou transformar a minha Roma no que eu acho que a sua Roma é. Ajudo lançadores iniciantes a fazer um 6 em 7. A divisão de base não sabe nem o que é apostador. Essa é real divisão de base. Uhum. Eu não cheguei para você e falei, eu te ajudo especialistas em marketing digital iniciantes, ajudo profissionais de marketing digital iniciantes a fazer um 6 em 7. Eu fui mais na base ainda. Eu falei o quê? Ajudo empreendedores e inspirantes empreendedores a fazer um 6 em 7. É mais na base. Você consegue se entender que você tá indo, eu tô indo mais na base ainda? Entendi. A questão... A Pode base falar, que eu tô desculpa. indo é a real base do triângulo. E não quer dizer que você escolheu uma base, mas não tão base, né? E você Tão pode base. fazer isso. Uhum. Eu acho assim, é com relação à questão da base, né? Por que que eu falo que apostadores iniciantes? Por que que eu já pego pessoas que já estão no mercado de apostas esportivas? Porque eu acho que, para mim, no meu caso, fica mais fácil da questão dele já, pelo menos, já ter tido algum contato ali com o mercado, apesar de não ser experiente, não ser lucrativo, que é a realidade de 95% das pessoas que apostam, fazem apostas esportivas hoje, não são lucrativos. Tudo bem. Então, apenas 5% são. Então você vai pegar um semi-iniciante, não iniciante raiz, Sim. tá? Então você foi para uma parte. E você pode fazer isso. Uhum. Mas a base não é aí. Entendi. A base é quem não sabe nem que dá para ganhar dinheiro com a aposta. Eu ajudo você a ganhar 5 mil reais por mês de casa. Essa é a base. Ou 10 mil, ou 1.000, ou 500. Uhum. Essa é a base. Já Como fica... diria um grande filósofo, o buraco é mais embaixo. Essa é a real base. É a base que eu iria. Mas não quero que você vá lá. Porque eu fui. Não falo o que eu faço, não falo o que eu falo. Não faço o que eu falo, faço o que eu faço. Como você perguntou pessoalmente, essa é a minha visão pessoal. Dito tudo isso, cada caso é um caso. Eu não sou um apostador, né? Então você sabe as nuances do seu mercado para saber onde você vai amarrar seu burro, Entendi. né? Tá bom? Exatamente, ok. Ajudei? Ajudou sim, com certeza. Show E aí de eu bola. vou pensar nisso e aí eu vou direcionar da melhor forma possível. Considera baseado nas informações, tá, Jota? Agora eu tenho uma pergunta para você. Tá claro? Tá claro, tá claro. Ah, Ok. legal. Tem mais alguma pergunta? Não, Pode não. fazer qualquer pergunta. Eu dou uma pergunta para você. Sim. Você já comprou seu ingresso para o Mundo FL? Já. Mesmo? Na verdade, foi um bônus do... Da galera de Fortaleza, né? Exatamente, Tava lá exatamente. presencial. Show Tá, de tá. bola. Foi um bônus mesmo. Importante, você já confirmou a sua participação? Porque apesar de ter sido bom, você Confirmei. tem que... Show. Que dia Aí. que é? 15, 16, 17. Esse é que é aluno, né? Esse que é aluno. Abraço, amigo. Eu abri carrinho agora em setembro e a gente faturou cerca de 60 mil reais com 7 mil em tráfego. E agora a gente não esperava faturar isso e a gente ia lançar outra vez esse ano, né? Porque precisa de caixa. Mas agora a gente decidiu lançar só em janeiro e tentar fazer o 6 em um, porque a gente faz o desconto, né? E eu gostaria de saber no que você acha que a gente deve
focar mais para fazer esse 6 em 1. A gente teve Beleza. muitos poucos leads, 2.000 leads só. A gente teve 4% de conversão Ó, da lista talvez, geral. talvez eu esteja fugindo da pergunta, mas eu não tiraria um lançamento. Tem uma coisa que é interessante. Tem um fenômeno que eu li em algum livro e eu esqueci o livro. Então, mas não é fake news, não. É verdade. E eles mediram isso lá em Nova York. Então, motorista de táxi é um profissional liberal, não é? Uhum. Tá. E é o seguinte, geralmente, segundo o livro, ele falava que motorista de táxi tem um número na cabeça de mais ou menos quanto ele tem que fazer por dia para pagar os boletos. Ele tem esse número. E geralmente ele fica lá fazendo a parada até bater esse número. Até aí tudo bem, né? Aí Entendi. ele fala assim, cara, já bati minha meta, vou para casa descansar, vou fazer compra, vou no banco. Agora, o dia que ele ganha mais dinheiro lá em Nova York, reza a lenda desse livro, é quando chove. Faz sentido, né? Sim. Quando chove, uma pessoa que não pegaria um táxi está mais propensa a pagar por um táxi porque não quer chegar molhado numa entrevista, num encontro importante, num namoro. Então, quando chove, ele devia ganhar muito dinheiro. Só que sabe o que acontece, segundo esse livro? Eles vão embora para casa mais cedo. Então, o que acontece? Ele bate a meta mais cedo porque choveu e ao invés dele continuar naquela coisa Entendi. por um dia, o que acontece? Ele vai para casa. Eu não sei se é isso exatamente o que está acontecendo, mas soa para mim que você desmarcar um lançamento porque você faturou demais, inclusive é um bom problema para se ter, não parece a estratégia mais certa. Então, assim, o ideal, porque aconteceu isso ano passado, né? A gente fez o lançamento em setembro e o lançamento não foi muito bom. E aí, a Expert, né? Isso daí acontece. Ela falou, pessoal, vai ter só ano que vem. Eu falei, pô, você repetiu tantas vezes, a gente vai ter que lançar só ano que vem. E aí, em janeiro, a gente teve um bom resultado. Um bom resultado, a gente faturou o dobro que tinha faturado em setembro, né? Uhum. Janeiro é o poder, né? Então, aí esse ano aconteceu da gente ter faturado, inclusive, mais em janeiro. E eu pensei, olha, janeiro é realmente muito bom, né? Todo mundo fala. E agora a gente tem caixa, eu acho que é pra gente focar total no lançamento. E eu acho que ainda a gente vai ter que desenvolver essa demanda, criar essa demanda, porque agora, como a gente vendeu, Vou te contar uma outra história, então. claro. A primeira. Então, eu acho que a segunda vai aterrissar. Uns anos atrás, eu fiz uma aposta com um cara. E a aposta quase de brother. Nada de errado. A gente apostou Chicabon. Sabe o que é Chicabon? Sei, É um o picolé. sorvete. É um sorvete. É. A gente postou 1 ou 2 Chicabon. Então, assim, é uma aposta simbólica. Eu postei com um cara que chama Mário Vergara. É um aluno meu que Ah, tem uns sei, lançamentos muito conheço. grandes. E aí eu virei eu e o Mário, assim, uma coisa bem amigável, nada de... Coisa... Tipo assim, quem ia faturar mais no ano? Eu ou ele. Uhum. E, cara, os nossos lançamentos eram uma aposta boa, porque os nossos lançamentos estavam bem emparelhados naquele negócio. E aí, o que aconteceu? Foi há 4 anos atrás, eu lembro disso. Sabe por quê? Porque naquele ano teve Copa. Exato, sim. E aí, o que eu fiz? Cara, eu não vou lançar na Copa. A atenção da Copa não é a das melhores. As pessoas estão pensando em fazer jogo, não estão pensando em aprender empreendedorismo digital e fazer 6 em 7. E aí, o que eu fiz? Eu cancelei, eu fazia 6 naquele ano, eu cancelei 1. Mas eu falei, não tem problema. Essa demanda vai melhorar no próximo lançamento, porque vai ficar reprimida. E aí, o fato é que o Mairo lançou na Copa. Lançou. Dane-se a Copa, dane-se a Copa. E eu vou te falar, eu não sei, eu perdi a aposta. Ele te passou nesse lançamento. E quando eu olho o meu faturamento anual, eu vou só alucinar que a gente nunca sabe. Foi porque eu deixei de lançar na Copa. Então, um ciclo de lançamento, ele é bem azeitado. Quando eu falo 2 meses, é a coisa, tipo, bem óptima. Se lançamento fizesse mais dinheiro,
eu lançaria menos. Se lançar mais, fizesse mais dinheiro, eu lançaria mais. Teve uma época que eu fiz 52 lançamentos no ano, um por semana. Uhum. Olha que louco, isso até se intercalava, uma coisa de louco, mentira. Faz quanto tempo isso? Ai, cara, foi em cerca de 2000 e... provavelmente 2013, 2000, Ah, bem uns 10 anos. Então assim, eu meio que testei. Teve um ano também que eu fiz um lançamento por ano, se não me engano, 2 lançamentos por ano. Alguns anos que eu fiz 2 lançamentos por ano. caraca. Então assim, eu meio que vivi esses dois mundos. E aí eu fui azeitando. E quando eu falo, quando eu coloco a frequência de lançamentos para vocês, é uma frequência que eu acho que é a frequência óptima no momento. Não é a frequência óptima para todo mundo e tal. Então, estrategicamente, eu posso falar para vocês. Num jogo de um ano, vocês estão perdendo dinheiro. Se o jogo fosse 12 meses, vocês estão perdendo dinheiro. O meu lançamento de janeiro sempre é maior, mas não quer dizer que eu deixe de fazer o de setembro, porque eu tenho conta em setembro também, em novembro. Até Uhum. para você não precisar queimar esse caixa, nem que ele não dê tanto lucro assim quanto esse, já é bom. E vou te falar, você começa também a criar uma estrutura para essa frequência. Tá, entendi. Então, eu vou te falar, se eu tivesse no seu lugar, eu acho que essa não seria a decisão mais apropriada. Num contexto de 12 meses. Em contexto de 12 meses, esse lançamento vai te fazer falta. Se você estivesse apostando no Chicabum com alguém, eu não Eu deixaria de lançar, lancei. não. Agora, mas se vocês têm uma visão um pouco mais curto prazo, a gente chama de uma visão um pouco Não. mais míope, né? Míope é quando você não vê de longe, só vê de perto. E eu não quero chamar de míope porque não tem nada de errado. Tipo, míope parece uma doença. Mas é um pouco míope. Tá. Então, uma visão menos estratégica. Eu acho que você está... E assim, vai ter uma demandinha melhor, ele vai ficar melhor, mas não quer dizer que você não devia ter lançado agora. Num jogo, quando a gente analisa o contexto de... Então, para mim, eleição, estou Prazo. lançando. Copa do Mundo, lançando e estou fazendo evento, inclusive. Não Tá, paro, entendi. porque eu estou no jogo de médio e longo prazo. E no médio e longo prazo, isso vai fazer diferença. Esse Eu lança... aprendi, perdi o meu 2 chicabons do meu patrimônio por causa disso. Acho que foi 2. Esse ano a gente lançou 6 vezes, só que a gente não tem só um produto, né? O produto Não, principal a gente lançou 3. E tá, aí, mas essa não foi a sua pergunta. Essa eu me intrometi. sim, eu tô Qual era a falando de sua um pergunta? produto. É, a minha pergunta é basicamente essa, né? Tipo, se a gente. O que a gente faz? Porque assim, eu tinha decidido que iria lançar em janeiro. E no que a gente focar, o que a gente teria que focar mais, eu sei que a pergunta é muito ampla, né? Mas basicamente você respondeu que você, Ó, é, você, deixa eu você contar lançaria uma esse outra ano. história. Outra história. Essa história tá num livro. Acho que eu perdi esse livro. É um dos livros, melhores livros que eu já li na minha vida, mas é um daqueles que não foi traduzido para o português. Ele chama A Arte de Aprender. The Art of Learning. Deixa eu só ver aqui para você. The Acho que eu Art... aprendi. Só um pouquinho. Ele não tem português. É um livro interessantinho. Vou mostrar a capa. Eu não sei se Josh por Westing. Watskin, né? Isso. Watskin é um nome Né? estranho. E aqui a gente... Ele não tem português ainda. Eu não sei se você lê livros em inglês. Você lê? Não, eu abri aqui, é esse, né? É esse mesmo. Tá aí. Então tá bom. Essa história, esse é um livro muito massa. O Josh Waitzkin, ele chegou a ser um jogador de xadrez no alto nível. Ele ganhou os campeonatos. Ele era um prodígio. Eu não sei até que ponto ele ganhou, mas ele era considerado um prodígio nos Estados Unidos, onde o esporte é forte. Chegou uma hora que ele largou o xadrez. Então ele foi campeão de xadrez. Depois ele começou a treinar artes marciais. E Sim. xadrez e arte marcial não tem nada a ver, né? Tipo, uma coisa Não. muito mais...
Só que ele virou e foi campeão mundial também daquela arte marcial que ele estava treinando. E aí ele falou assim, cara, eu sei aprender. Eu sei aprender tudo. Não sei se você falou tudo, mas eu aprendi como é que aprende. E é o livro mais contraintuitivo de aprender. E é um livro do cara que foi campeão 2 vezes. Em 2 esportes que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um é cerebral e o outro é cerebral e físico, mas mais físico que cerebral. Tá. E aí tinha uma parte da história desse livro, muito bom. Ele fala o seguinte, por que ele batia as pessoas que eram mais prodígios do que ele? Ele falava que o xadrez, eu vou te falar pelo que eu sei, é um jogo em que quanto melhor você for de memória, mais vantagem você tem. Porque os grandes mestres, eles decoram jogos antigos. E para quando ele se vê naquela situação, ele lembra de alguém que jogou esse jogo. Olha aquilo, olha o nível de memória. Em 1900, sei lá o quê, e ele lembra como é que é o movimento, sem ele ter que fazer os cálculos sozinho. Então, em vias de regra, uma característica dos grandes mestres de xadrez é uma excelente memória. E esse cara falava que tinham meninos que aos 5 anos já tinham decorado o mapa de metrô de Nova York. E eu nunca fui para Nova York. Quer dizer, já fui para Nova York. Mas eu não me lembro do mapa de metrô de Nova York. Vamos lá. Mapa de metrô de Nova York. Vamos ver. Deve ser grande. Deve ser grande. Metrô de Nova York. Imagens. Nossa. É uma coisa meio brutal. Depois você procura a imagem para você ver. Então o menino tinha muito mais talento que ele. Eu falo talento, a capacidade natural de memorizar. Como é que ele batia esses prodígios? Ele falava o seguinte, quando chegava uma certa idade, esses meninos ganhavam o que chama de rating, a escala, a pontuação deles. E aí eles começavam a ganhar torneio. Só que eles se viciavam em ganhar os torneios. É muito bom ganhar o torneio. E aí ele escolhia os torneios que ele jogava. E adivinha, quando você observava, ele escolhia. Se o torneio era muito difícil, não jogava. Entendi. Ele ficou viciado só em ganhar e não... Ele ficou viciado em ganhar. E aí, o que acontece? Ele teve um insight muito cedo na vida, ou pelos próprios técnicos dele, que uma vez que ele estava bom, ele jogava torneios onde ele sabia que ele ia perder. Sabia que ia ser derrotado. Porque ele investia em derrotas. Ele sabia que ele ia para lá sem o ego dele, tirava um pouco do ego e levava a derrota. No xadrez era uma derrota mental e na arte que ele fazia era porrada, levava porrada. Ele lutava em categorias mais pesadas. Mas ele sabia que quando ele voltava para a categoria dele, ele era melhor do que os prodígios. Por quê? Porque ele se botou em uma situação que desenvolveu a mente dele para lidar com uma situação ainda pior que eles. Ele aprendeu, né? Ele aprendeu. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa terceira história, 3 histórias. Eu quero dizer que às vezes a gente se vicia em ter um bom resultado. Você sabe que em janeiro a sua chance é boa. Em janeiro você vai lutar um torneio, não vai ser fácil. Mas de fazer os 6 dígitos. Mas você sabe que vai ser mais fácil. Sim, exato. Porque você tem essa experiência do passado. Você quer reviver um lançamento melhor. E aí você deixa de lutar um torneio onde você tem menos variáveis ao seu favor. No longo prazo, você até vai... Mas se você deixar esse torneio agora, eu quero ver você lutando no torneio, lançando no torneio também, quando as variáveis não... Eu quero te treinar, se eu puder falar isso, com essa ligação, a lutar os torneios onde as variáveis não estão ao seu favor.
Porque é aí que a gente vai ver os bons e os maus jogadores. Perdão, Exatamente. Entendi. os jogadores bons dos excelentes. Então, não te ajuda em nada não lutar esse torneio. E tem uma outra variável. O lançamento de agora é o pré-lançamento de janeiro. Tecnicamente funciona assim. Você vai ter 2.000 leads e uma pequena parte, uma pequena porcentagem vai comprar. Não é a maioria que compra, tá? A minoria. Só que essa maioria que não comprou, ela tende a comprar mais tarde. Eventualmente, algumas pessoas demoram um pouquinho mais para decidir. Então, quando você deixa de lançar nesse lançamento, você deixa de fazer o pré-lançamento de janeiro. Então, em teoria, isso não ajuda você a vender mais em janeiro. Agora, se você fizer isso rápido demais, atrapalha. Mas se você demorar demais, também não vai compensar. Por isso, esses 2 meses são clássicos. Você ainda encaixa o lançamento esse ano. E Novembro. sem perder a performance de janeiro. Eu vou lançar em novembro, vou lançar em janeiro também. E ó, eu tô colocando meu dinheiro onde tá a minha boca. E meu tempo, porque isso gasta um tempo meu também. Então, assim, Sim. com essas 3 histórias, eu te falo, a decisão estratégica de cancelar novembro não te ajuda no longo prazo. Mas você tem que transmitir essa estratégia para as pessoas que estão atrás. A gente está fazendo isso aqui, ele talvez não seja tão bom com esse de 60 mil, mas por que a gente está fazendo isso? Por causa disso. Longo prazo. A gente não está jogando um jogo de um lançamento. A gente está jogando um jogo de 1 ano, 2 anos, 5 anos. E aqui, estrategicamente, se eu pego uma pessoa que não lançou versus você que lançou, mesmo você sendo mais talentoso, você pode perder o jogo. Entendi. Você acha que isso se aplica também se a gente lançar um produto diferente? Ou você Sim, recomenda a mesma coisa, né? a mesma coisa. Tá, entendi. É, porque A essa é história a nossa é missão. a história. E eu senti um pouco, uma ponta, que se talvez o bicho tivesse pegado muito nesse Não, último mês, assim, a gente estaria, sabe? estaria lançando, né? Então é a Exato. síndrome da chuva em Nova York. E eu quero te falar que isso é normal, é psicológico. O Sim, seu sim. instinto vai querer fazer você ir embora um pouco mais cedo do que você pode, né? Mas não é no longo prazo o cara que no dia que mais não é no longo prazo a melhor opção, na minha opinião técnica. Não, entendi, total. É, muito Tá bom? provavelmente agora eu vou fazer esse lançamento em novembro. E última pergunta também, que acho que foge um pouco disso, mas para mim é muito importante, né? Porque apesar de estar há alguns anos, eu estou de certa forma começando ainda. E, enfim, a sua realidade é 1000 vezes mais diferente, mas sobre distribuição de lucro, você recomenda assim, se a empresa tiver 6 meses de caixa, a gente já pode começar a distribuir lucro? Ah, então eu vou te falar o seguinte. Aqui eu Tá, vou te dar um princípio e depois falar o que eu faço. beleza. O princípio é o seguinte: vão existir as vacas gordas. Já viu a história da Bíblia das vacas gordas? Já ouviu falar Sim, disso? sim. Tá. Vão existir vacas magras, mas não podem existir vacas mortas. Exato. A maioria das pessoas vão à falência não porque não tem um bom produto, e sim porque não tiveram uma reserva de emergência no tempo das vacas magras, e as vacas magras se tornaram vacas mortas. Na minha opinião técnica, 6 meses é muito pouco. Muito pouco. É mais do que a galera aí vai te falar que é bom. Sim, sim. Mas a gente está falando em 6 meses de um ciclo de 3 lançamentos. Eu gosto de 18. 18 meses. 18 meses é um ano e meio da sua empresa sobreviver sem entrar caixa. Sim. É porque. Agora, tem gente que vai me chamar de muito conservador. Às vezes eu opero com 36 meses. Eu vou te falar, É, a vida não fica muito luxuosa, não. Mas ela fica dormindo no travesseiro e aí você constrói a casinha dos 3 porquinhos de tijolos. Eu já operei com 6 meses uma vez. E eu vou te falar, foi um estresse. Porque você não tem a paz de espírito de fazer as modificações para fazer a coisa acontecer. Você tem que performar lançamento a lançamento. É muito duro você colocar essa pressão desnecessariamente em você.
Eu falaria um ano no mínimo, o ideal seria 18. Esse ano mesmo, de 2023, que a gente vai começar a construir de fato o caixa da empresa. Aí eu já tô vendo. Mas a minha ideia é essa mesmo, é não ter muito luxo, construir a empresa, ter uma A empresa casinha rica, dos 3 porquinhos de tijolos. E sim, e para depois de ela muito ser de tempo. tijolos, você vai ter que... Porque a distribuição de lucro nada mais é do que saquear a empresa. É Sim, estranho falar isso, exatamente. mas é saquear a empresa desnecessariamente. Agora, quando você tem 18 meses, tá na hora de distribuir alguma coisa. Sim, sim, acho que já dá uma segurança boa já e Desde que muitas você outras não tire coisas. esses meses. Você não pode distribuir esse fundo de emergência. E agora, meu filho, 18 meses. Cara, 18 meses. Segura um pouquinho mais. Come a 100 por mais 18 meses. Porque na hora, eu vou te falar, subir é fácil e até é gratificante. A dor de estar na jaca não é tão ruim quanto a dor de você perder o que você tinha de bom. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você está num apartamento que é humilde. Dói, Aham, mas não dói tanto quanto se você tivesse num apartamento bom e tivesse que voltar. Às exatamente. vezes, seus filhos, cara, estão na escola pública. Vai lá, batalha para botar eles na particular. Mas pior do que a dor de estar na pública é a dor de uma vez ter estado na particular e ter que voltar. É Voltar é doloroso. sempre a pior opção, né? É Voltar sempre, é é, sempre mais é dolorido. doloroso. E eu não quero que você viva esse dia. Uhum. Então, segura o fôlego por mais 18 meses, na minha opinião. E se você tem Beleza. sócios que entendem disso, a casinha vai ser de tijolos. Se você não tem, aí você vai ter que operar nessa pressão. A minha sócia opta mais por distribuir o lucro, mas a gente tá se entendendo agora e vai dar certo. Porque a melhor É opção só é essa. lembra disso. Tem vacas gordas e vacas magras. E Aham. 6 meses é um É muito pouco, pouco. é pressão demais. Ainda mais no começo, assim. A chance estatística disso virar uma vaca morta é muito grande. 18 meses é muito pequeno. Presta atenção. Você tem um ano, mais 6 meses para virar o jogo. E aí, Exatamente. essa é uma das razões porque provavelmente 95% das empresas vão à falência nos primeiros 5 anos. Não sei se a estatística é essa, mas é mais ou menos isso. Porque ninguém ensinou esse negócio das vacas gordas. Tem o Granville, livro de Granville. Você já ouviu falar do Granville? Já É um cara assisti o sábio. Ele é podcast. de Granville. Ele é de livro de Granville, capítulo 3, versículo de 5 a 7. Faça reserva para que não pereças. E, É isso cara, aí. casinha do... E aí, quando todo mundo estiver distribuindo lucro e construindo a casa de palha, lembra dos 3 porquinhos. Ninguém vai rir quando o lobo mal passar. Porque às vezes vem o lobo mal passa em uma pandemia. Às vezes o lobo mal Exatamente. passa porque a sua expert ficou doente. Às vezes o lobo mal passa porque... Sabe-se Deus por quê? Você precisou fazer um investimento em alguém da equipe. Às Se vezes o você lobo for ter mal... a Às vezes empresa você por, recebe uma conta de imposto que você não imaginava que ia receber. se você for ter a empresa por 20, 30 anos, a chance disso acontecer aumenta significativamente. Aumenta É muito. estatístico. Não tem uma coisa que não tem vaca gorda e vaca magra. Desde o tempo da Bíblia já contavam essa história. Tá, Vai entendi. rolar. Vai rolar. Entendeu? Érica, a última coisa, bem rápido. Assim, para escalar no lançamento, é mais Só um sobre. pouquinho, Iago. Oi, Noah. Tranquilo. Tô aqui no escritório. Ah, pode falar. Para crescer um lançamento do outro, é mais sobre ter mais leads, principalmente, Ó, e audiência. que significa E leads, audiência né? é leads e conteúdo. Conteúdo. E Beleza. aprimoramento e lapidação do lançamento.